Oi, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao tópico da aula anterior, em que a gente estava falando de como encontrar distribuições conjuntas de funções de variáveis aleatórias contínuas. O método que nós vamos ver hoje é conhecido como método jacobiano e ele é uma generalização de um método que foi discutido em probabilidade 1. Então, eu vou começar fazendo uma revisão do método para o caso univariado, do caso univariado. E depois nós vamos generalizar isso para o contexto bivariado, tá? Que também se estende para o multivariado da mesma maneira. Então, em prob 1, nós vimos que se uma variável aleatória x tem função densidade de probabilidade f de x, e se o nosso interesse estava em calcular a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória y, que é igual a g de x, onde essa função g é uma função estritamente monótona e diferenciável, a função densidade de probabilidade da y é obtida usando a seguinte expressão. A densidade de y no ponto y vai ser a função densidade de probabilidade da variável aleatória x, avaliada no ponto transformado, né, na inversa, num ponto x, que é a inversa dessa função g, no ponto y, que multiplica o módulo da derivada da g a menos 1 de y, e eu vou derivar isso com respeito a y, e isso é válido para todo y, que é a g de x para algum x, tá? Então, a gente exigia que essa nossa função g, a nossa função era monótona e diferenciável, para a gente garantir que é possível calcular essa função inversa que está aqui, tá? Que é o nosso foco. Nota que aqui, o que a gente está fazendo no fundo? A gente está fornecendo a função densidade de probabilidade de uma forma direta, sem que a gente tenha que calcular inicialmente a função distribuição acumulada da variável y e depois derivar. Então, vamos ver um exemplo. O exemplo é um exemplo que a gente tem até usado aqui na nossa aula. Então, seja x uma variável aleatória normal, com média 0 e variância 1, e eu estou chamando de y uma função que é sigma vezes x mais μ, ou seja, eu estou fazendo, a minha y é uma transformação linear de x, onde μ é um real e sigma é real positivo. E a nossa ideia é usar essa função que nós acabamos de ver aqui para encontrar a função densidade de probabilidade de y. Então, considerando essa transformação que está aqui, se eu for encontrar quem é a minha g a menos 1 de y, eu vou ter que fazer as funções inversas que está aqui. Então, aqui eu estou somando o μ, eu teria que subtrair o μ do lado de cá. Então, para eu encontrar a g a menos 1 de y, eu vim aqui e peguei y, passei o μ para cá, então ficou y menos μ, passei o sigma dividindo para ter o valor de x, que seria o meu g de y. Então, o meu g de y aqui, o meu g a menos 1 de y, ele seria a função y menos μ sobre sigma, tá? Que é o que eu coloquei aqui. Então, eu estou pegando a função f de x, que é a densidade da normal, né? E vou ter que avaliar ela no g a menos 1 de y. Ou seja, eu estou avaliando a minha função no ponto y menos μ sobre sigma. E estou multiplicando isso pela derivada com respeito a y de y da transformação, né? Que é o y menos 1 sobre sigma. Quando isso vai valer? Isso vai valer para todo y, que é uma g de x para algum x real. Então, olha só, quando o meu x ele pode assumir qualquer valor real, então o meu y também vai assumir qualquer valor real, tá? Então, essa expressão aqui, no caso dessa transformação, ela é útil e é válida para todo y real. Então, substituindo aqui, olha, eu tenho que pegar a função densidade de probabilidade da normal, com média 0 e variância 1, essa função e vou avaliar essa função no ponto x, né, igual a y menos μ sobre sigma. A densidade da normal padrão, gente, é 1 sobre raiz de 2π, que multiplica exponencial de menos x ao quadrado sobre 2.
Então, aqui está 1 sobre raiz de 2π vezes a exponencial de menos 1 sobre 2x ao quadrado. Só que eu estou avaliando a função no ponto y menos mi sobre sigma. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu substituí o x por y menos mi sobre sigma e elevei ao quadrado. Tá? Então, isso aqui, essa primeira parte, é a densidade da normal padrão avaliada nesse ponto que está aqui. E eu estou fazendo agora é multiplicando por esse fator aqui, que corrige isso aqui para que o resultante dessa operação aqui seja uma densidade de probabilidade. Então, eu tenho que multiplicar pela derivada dessa transformação com respeito a y. A derivada dessa transformação com respeito a y é 1 sobre sigma. Como sigma é positivo, esse módulo aqui, eu estou trabalhando com o módulo de um número positivo, então isso vai ser 1 sobre sigma. Então, multiplicando 1 sobre sigma por isso aqui, eu tenho que ser 1 sobre raiz de 2π sigma, exponencial de, só reorganizei isso aqui, menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, y menos mi ao quadrado. E se vocês olharem para essa expressão aqui, vocês estão provando que se eu uso essa transformação aqui, linear, quando o x é normal, o que eu tenho é que o y tem uma distribuição normal com a média mi e com variância sigma quadrado, tá? Então, eu vou deixar como exercício esse outro exemplo aqui, em que você vai usar esse resultado em estrela e provar que se x é uma uniforme no intervalo 0,1, então o y, que é menos o log de y, tem uma exponencial com parâmetro 1, tá? É dever de casa para vocês. Qual é a minha meta agora? A minha meta é generalizar esse resultado aqui para um contexto multivariado. Então, eu quero encontrar distribuições conjuntas de funções de várias variáveis aleatórias. Então, vou contextualizar aqui numa situação em que eu tenho duas variáveis aleatórias, mas tudo que eu falar aqui pode ser levado para um contexto com mais variáveis aleatórias. Então, gente, suponha que eu tenha x1 e x2 variáveis aleatórias contínuas e que eu conheça a função densidade de probabilidade conjunta dessas variáveis, que é dada por essa f de x1, x2 que está aqui. Tá? O meu objetivo é encontrar a distribuição, a densidade de probabilidade conjunta de y1 e y2, onde o y1 é uma g1 de x1 e x2 e meu y2 é uma g2 de x1 e x2. Onde essas funções G1 e G2 são funções que satisfazem a seguinte característica. As equações y1 igual a G1 de x1 e x2 e y2 igual a G2 de x1 e x2, elas têm que ter uma solução única em função de x1 e x2. Ou seja, eu tenho que poder escrever x1 e x2 a partir dessas funções de y de uma única maneira como função de y1 e y2. Então, se eu resolver esse sistema, tentando encontrar x1 e x2, tem que ter uma solução única para x1 e x2 em função de y1 e y2. É isso que isso quer dizer. Tá? Eu vou chamar essas soluções, ou seja, a solução das soluções desse sistema de equações, o meu x1 eu vou chamar de uma H1 de y1 e y2, e o meu x2 eu vou chamar de uma H2 de y1 e y2. Tá? Onde H1 e H2 são únicas. Então, a segunda condição que eu vou ter é que G1 e G2, que as minhas funções lá originais, elas têm derivadas parciais contínuas com jacobiano não nulo para todo ponto xy, x1 e x2. Isso é, para todo par xy de R2, devem existir e ser contínuas a derivada parcial de G1 com respeito a x1, a derivada de G1 com respeito a x2, a derivada de G2 com respeito a x1 e a derivada de G2 com respeito a x2. E, além de tudo, o jacobiano dessa transformação, que é o determinante dessa matriz formada pelas primeiras derivadas parciais, onde na primeira linha está a derivada da primeira função da G1 com respeito a x1 na primeira coluna e com x2 na segunda coluna. Então, eu já vejo aqui que eu fiz um errinho para variar. Aqui é x2 e aqui é x1.
Então, na primeira coluna, eu estou colocando a derivada de G1 com respeito a x1 na primeira linha e a derivada de x2 com respeito a x1 na segunda linha. Na segunda coluna, eu tenho a derivada de x1 com respeito a x2 na primeira linha e a derivada de x2 com respeito a de G2 com respeito a x2 na segunda linha. O jacobiano de G1 e G2 avaliado nos pontos x1 e x2, esse jacobiano, a função de x1 e x2, ele tem que ser diferente de zero, tá? Se acontece isso, então se eu consigo escrever x1 e x2 de maneira única de maneira única como função de y1 e y2, e se essa transformação G1 e G2 é tal que esse determinante aqui é diferente de zero para todo xy, o que vai acontecer? Eu vou ter que a minha função a densidade conjunta de x de y1 e y2 avaliado no ponto y1 e y2 para todo y1 e y2 real, ele vai ser a densidade conjunta de x1 e x2 avaliado no que seria o x em função, o x1 em função de H1 e H2, ou seja, naquela transformação que nós obtivemos aqui, ó, essa transformação aqui, né, que é a solução desse sistema aqui, para encontrar x1 e x2 em função de y1 e y2. Então, eu estou aplicando a densidade de x1 e x2 nesses valores, que é o x1 em função de y1 e y2 e o x2 que é em função de y2, vezes o determinante dessa transformação aqui, o jacobiano de G1 e G2, avaliado no que é o meu x1, que agora é um H1 de y1 e y2, e o meu x2, que é um H2 de y1 e y2, esse jacobiano invertido, sempre que isso aqui vale para todo ponto x, y e y2, tal que o y1 é uma G1 de x1 e x2, e y2 é uma G1 de x1 e x2 para algum par de x1 e x2 de números reais. Ou seja, sempre que eu conseguir encontrar pontos y1 e y2 satisfazendo essa conjunta, essa dupla condição aqui, né? Para pares x1 e x2 de números reais, e vai ser zero caso contrário. Uma coisa importantíssima sobre o jacobiano, vocês vão ver que isso é útil, é que se eu pegar o jacobiano de G1 e G2 avaliado em H1 de y1 e y2 e H2 de y1 e y2 e fazer a inversão disso, tá? Esse jacobiano é idêntico a eu calcular, esse jacobiano invertido é idêntico a eu pegar e determinar o jacobiano em cima da transformação de H1 e de H2 diretamente. Ou seja, eu poderia pegar o H1, derivar com respeito a y1 e y2, o H2 derivar com respeito a H1 e H2, formar a matriz com as derivadas parciais dessa transformação e calcular o determinante dele. O determinante dessa transformação é igualzinho a eu trabalhar com a G1 e G2 originais, avaliar nesses pontos transformados e inverter. Eu vou mostrar para vocês que isso é verdade no próximo, no exemplo, tá? Então, eu quero aqui resolver o mesmo exercício que nós resolvemos na aula passada. Na aula passada a gente tinha usado a técnica da função de distribuição acumulada, e aqui eu quero usar o método do jacobiano para vocês verem como que é diferente o pensamento, mas é importantíssimo aprender os dois métodos, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha x e y, elas eram variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas como exponencial com parâmetro 1, cuja função de distribuição densidade de probabilidade conjunta, desculpa, é dada por essa expressão que está aqui, é a menos x menos y, se x maior que zero, y maior que zero, zero caso contrário. E a nossa meta era, né, encontrar a distribuição conjunta de z e w, onde z é x mais y e w é igual a x menos y. Nós já sabemos qual é essa função, porque nós vimos isso na aula passada. Só que hoje aqui eu quero encontrar, eu não quero passar por todas as fases, de encontrar a acumulada, depois derivar para encontrar a densidade. O que eu quero é encontrar a densidade diretamente.
E o bom é que o método jacobiano me permite fazer isso. Então, a primeira coisa, eu escrevi aqui quem é o meu G1 de x e y. O meu G1 de x e y, que eu vou chamar de z, é x mais y. O meu G2 de x e y, que eu estou chamando de w, é o x sobre y. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se eu consigo encontrar x e y de forma única como função de z e w. E resolvendo essa equação aqui, vocês vão ver que eu tenho que o x é igual a wy, substituindo isso aqui no x, vocês vão ver que seu y vai ser z sobre 1 mais w. Então, eu simplesmente vim aqui e fiz isso. Peguei wy é igual a x, então vim aqui no x e substituí por wy, coloquei o y em evidência, ficou 1 mais w, então o meu y ficou z sobre 1 mais w. Né? E isso aqui, desde que o w seja diferente de 1, essa razão aqui é verdadeira. Tá? Aí, da mesma maneira, eu vim aqui, já que eu tinha encontrado o meu y, eu vim aqui e vi que o x era w vezes y, então eu simplesmente multipliquei w por esse valor aqui, encontrando esse valor de x que está aqui. Tá? Então, agora, o que, que acontece? Eu vou encontrar o jacobiano de x e y, igual o problema fala. Então, eu peguei o jacobiano de x e y com respeito a x e y. Tá? Então, esse determinante ficou. Eu peguei a derivada disso com respeito a x, coloquei aqui. Então, a derivada do z com respeito do x1, né, do G1, com respeito a x é 1, com respeito a y é 1. Então, aqui na primeira linha está a derivada de z com respeito a x e com respeito a y. E aqui na segunda linha está a derivada de w com respeito a x e respeito a y. A derivada de w com respeito a x deu 1 sobre y, e a derivada de w com respeito a y, ela deu menos x sobre y a menos 2. Né? Então, resolvendo esse determinante aqui, esse determinante me deu que ele é igual a menos x mais y sobre y ao quadrado. E esse negócio aqui vai ser diferente de zero, né? Para todo y tem que ser diferente de zero, e se eu tiver x e y diferente de zero, isso aqui vai ser diferente de zero. Na realidade, se o x for diferente de menos y e o y for diferente de zero, esse determinante aqui vai dar diferente de zero. Tá? Só que eu preciso desse jacobiano não avaliado em x e y, porque a minha meta é descobrir a distribuição conjunta de z e w. Então, esse jacobiano aqui, ele tem que ser em função de z e w, porque senão eu ficaria misturando x e y numa função que é para w, que não faz, para z e w, que não faz sentido nenhum. Por isso que não dá para considerar o determinante dessa maneira. Eu tenho que avaliar esse determinante assumindo que o meu x agora é wz sobre 1 mais w e que meu y é z sobre 1 mais w. Então, avaliando o meu jacobiano de G1 e G2 nesse ponto, neste ponto e neste ponto, esse jacobiano deu menos 1 mais w ao quadrado sobre z, e ele vai ser diferente de zero se o w for diferente de menos 1, e ele vai ser, se o w for diferente de menos 1, e se o z é diferente de zero, né? Porque se o z for igual a zero, isso aqui fica indefinido. Então, vamos ver o que acontece agora com o domínio da nossa função f de zw. Né? A nossa f de zw vai ser dada de que maneira? Avaliando essa f de zw no ponto z e w, ela vai ser a f de xy avaliada no que seria o meu h1, né? E no meu H1 e no meu H2 de Z e W. O meu H1 de Z e W é isso aqui, WZ sobre 1 mais Z. O meu H2 é igual a isso aqui, Z sobre 1 mais W. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Eu estou avaliando que essa função vai ser a f de x, y, no que é o meu x agora, em função de Z e W, que é Z, W, dividido por 1 mais w, e no meu ponto y em função de z e w, que é z sobre 1 mais w, e isso multiplicado pelo inverso
do determinante do jacobiano de G1 e G2 avaliado em H1 e H2, né? Que deu isso aqui. E isso vai ser viável, né, para todo ponto x e y, né, em que eu tenho, isso vai ser diferente de zero, né, para todo ponto x e y, em que essa função aqui, que esse produto aqui seja não nulo, e vai ser viável sempre que isso aqui for viável, né, então sempre vai valer isso. Então, se o meu z for diferente de zero, esse determinante é viável, é a única condição que eu tenho, então o meu z eu já sei que ele tem que ser diferente de zero. E eu tenho que ter, se w for igual a menos 1, isso vai ser zero, então eu estaria caindo lá na função, que essa função aqui seria zero quando o meu w for igual a menos 1. Mas vamos ver o que acontece com essa função. Essa função aqui é não nula, para ela ser não nula, eu tenho que ter a seguinte condição. O meu x e meu y aqui, ó, eles são não nulos se o x é maior que zero e y maior que zero. Então, para que essa f de x aqui seja não nula, ela tem que tá sendo avaliada em pontos positivos. Então, para que isso aqui seja diferente de zero, eu tenho que estar numa região em que esse ponto aqui é diferente de zero e esse ponto aqui é diferente de zero. Então, diferente não, maior do que zero. Isso tem que ser maior que zero e isso tem que ser maior que zero. Então, para eu encontrar isso, nós vamos ter as seguintes condições. Eu tenho que ter isso maior que zero, isso maior que zero, então vou dividir isso, e essas duas coisas têm que valer simultaneamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a condição para que isso aqui seja positivo, tá? Então, eu chamei de A e B, A é essa condição, B é essa daqui, então vou ver em primeiro passo em que condições o A vai ser positivo. Isso aqui, essa razão de WZ sobre 1 mais W vai ser positiva se acontecer uma das seguintes condições. Chamei de A1. Se o WZ é positivo e 1 mais W é positivo, ou seja, se isso é positivo e isso é positivo, então eu tenho que essa razão é positiva. Só que essa condição aqui, ela acontece, tem duas possibilidades para ela. Quando o W é positivo e o Z é positivo, eu tenho que WZ é positivo. Então, essa condição disso ser positivo e isso ser positivo está dizendo para mim que uma possibilidade disso aqui acontecer é quando o W é positivo, Z é positivo e o W é maior que menos 1. Isso aqui impõe para mim que para isso aqui acontecer, que implica em isso aqui acontecer, eu teria que ter Z maior que zero e W maior que zero, tá? Porque W tem que ser maior que zero e maior que menos 1. Tem que valer as duas condições simultaneamente. Então, essa aqui é a primeira condição que eu tenho para isso aqui ser positivo. Agora, esse termo aqui é positivo quando acontece o seguinte, se o W é negativo e o Z é negativo, esse produto aqui também é positivo. Então, eu tenho W positivo, Z positivo e tem que continuar valendo que o W tem que ser maior que menos 1. Essa condição aqui impõe que para eu ter WZ sobre 1 mais Z positivo, eu tenho que ter que o meu Z tem que ser menor do que zero e o meu W tem que estar entre menos 1 e 0. Então, essas são as condições que decorrem dessa condição A1. Agora, para isso aqui ser positivo, ou acontece do ZW ser maior que zero e o 1 mais W ser maior que zero, ou o ZW é menor que zero e 1 mais W é menor que zero. Se isso aqui acontece, gente, WZ menor que zero e 1 mais W menor que zero, eu também tenho que essa razão aqui é positiva. Agora, quando é que isso aqui vai acontecer? Essa condição, ZW menor que zero e 1 mais W menor que zero. Se o W é menor que zero e o Z é maior que zero, eu tenho que WZ é menor que zero. E isso aqui vai impor, essa condição aqui vai impor que o W tem que ser menor que menos 1. Então, para essa condição aqui valer, eu teria que ter W menor que zero, Z maior que zero e W menor que menos 1.
Isso implica que o W tem que ser menor que menos 1 e o Z tem que ser maior que zero. Tá? Ou isso acontece, ou isso aqui acontece. Ou seja, se o W é maior que zero e o Z é menor que zero, eu também tenho um WZ menor que zero. Tá? Então, se o W é maior que zero, Z é menor que zero e W menor que menos 1, eu também teria que WZ seria menor que zero e 1 menos W seria menor que zero, e isso implicaria que eu teria que essa razão aqui é positiva. Só que se vocês olharem aqui, tem que valer que o W é maior que zero e menor que menos 1. Então, isso aqui não geraria nenhuma condição viável para o meu Z e para o W, porque é impossível o W ser positivo e menor que menos 1 ao mesmo tempo. Agora, a nossa condição B aqui em cima, ela tem que ter que o Z é maior, o Z sobre 1 mais W tem que ser maior que zero. Então, quando que isso aqui vai ser maior que zero? Se Z é positivo e 1 mais W é positivo, a razão estaria positivo, ou se ambos fossem negativos. Então, vamos ver o que decorre dessa condição B. Na condição B, então, eu teria que ter Z positivo e 1 mais W positivo, o que implicaria que o Z teria que ser positivo e o W maior que menos 1. Ou eu deveria ter que o Z teria que ser menor que zero e 1 menos W teria que ser menor que zero, o que implicaria que eu teria que ter o Z menor que zero e o W menor que menos 1. Agora vamos voltar lá em cima para recapitular onde a gente estava. Eu quero encontrar condições sobre Z e W para que essa função aqui seja positiva, ou seja não nula. Para que essa função aqui seja não nula, isso tem que ser positivo e isso tem que ser positivo. E nós encontramos todas as condições em que eu tenho isso positivo, encontramos todas as condições em que isso aqui tem que ser positivo, e agora a gente tem que cruzar todas as condições porque eu tenho que simultaneamente ter isto positivo e isto positivo. Então eu vou ter que fazer a interseção de todas as nossas possíveis condições. Então, por exemplo, aqui, eu tenho que ter A1, para que as condições A e B valham simultaneamente, tem que valer o A11 e o B1. O que significa o B1? O B1 é o Z positivo e o W maior que menos 1. E o que é o meu A11? O meu A11 é essa condição. Eu vou diminuir aqui para a gente colocar tudo na mesma tela. Então, para que isso e isso sejam simultaneamente maiores que zero, a primeira condição é que o meu A11 valha e o B11 valha. Então, é a primeira condição possível. Então, eu teria que ter Z maior que zero, EW maior que zero, EZ maior que zero, EW maior que menos 1. Então, fazendo a interseção de A11 com B11, eu teria a seguinte condição. A minha condição teria que ser o Z é maior que zero e o W maior que zero. Tá? Então, se o W maior que zero e o B maior que zero, isso aqui vai acontecer simultaneamente. Vamos fazer a interseção do A11. Uma outra possibilidade seria acontecer o que está em A11 com o que está em B2. Então, para acontecer dessa condição aqui, ser ambos positivos para valer A e B simultaneamente, eu teria que ter uma outra possibilidade seria eu ter o Z positivo, o W positivo e o Z negativo e o W menor que menos 1. Só que no Z não pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo, e nem o W pode ser positivo e menor que 1 ao mesmo tempo. Então, fazendo a interseção de A1 com B1, isso é impossível. Eu não tenho uma interseção, eu tenho uma interseção vazia. Fazendo o A12 interseção com B1, eu tenho que ter o A12 impõe que o Z tem que ser menor que zero e o W tem que estar entre menos 1 e 0. Fazendo a interseção disso com B1, eu tenho que ter Z maior que zero e o W maior que menos 1. Mas o Z não pode ser negativo e positivo ao mesmo tempo. Então, é inviável acontecer A12 e B11.
tá? Fazendo a interseção de A12 com B12, lá impõe que o Z tem que ser negativo. Aqui o A12 impõe que o Z tem que ser negativo, o B tem que estar entre -1 e 0, e a B12 impõe que o Z tem que ser menor que 0 e o W tem que ser menor que -1. Agora, o Z, ok, ele vai ser negativo, mas na hora que eu faço a interseção disso, com a interseção disso, isso dá vazio, porque o W aqui ele tem que ser menor que -1 e aqui ele tem que estar entre 0 e 1. Gente, e eu tenho que fazer todos esses cruzamentos. Então, o que acontece? Vocês veem isso aí, o que vai acontecer? O meu A1 inter B1, ele vai gerar que para isso aqui acontecer, o Z tem que ser positivo e o W positivo, tá? Então, essa condição aqui é viável e ela faz com que W Z sobre 1 mais W seja positivo e Z sobre 1 mais W seja positivo ao mesmo tempo. A1 e B11 leva a gente a um vazio, ou seja, é impossível, não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Ou seja, é impossível acontecer A1 e B1, B2 e B2. O A12, interseção com B2 também é vazio. O A12 com B1 também, interseção é vazio. E todas as outras deram vazio na hora que você cruzar todas essas lá em cima. Então, a única região do domínio, ou seja, a única região do R2 em que eu tenho pontos Z e W que fazem com que essa f de xy avaliada em ZW, Z vezes W sobre 1 mais W e Z sobre 1 mais W diferente de zero, é a região em que o Z é maior que zero e o W é maior que zero. Esse é o único conjunto de R2 que vai me levar até essa f aqui diferente de zero quando eu olho ela como função de Z e W. Então, voltando ao nosso problema, para Z maior que zero e W maior que zero, a densidade de probabilidade conjunta de Z e W, avaliada no ponto Z e W, vai ser a f de xy avaliado nesses dois pontos que estão aqui, vezes o determinante do jacobiano da nossa transformação elevada a -1. Só que esse determinante aqui, gente, para W positivo e Z positivo, ele é completamente válido, porque o Z, para isso ser válido, o Z tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso aqui, o Z é positivo e 1 mais W também, ao quadrado também seria positivo, então isso seria positivo. Como eu tenho aqui multiplicado por -1, isso daria, essa coisa aqui dentro daria negativo, então o módulo disso seria menos isso, que daria Z sobre 1 mais W ao quadrado, porque eu não posso esquecer que isso aqui tem que estar elevado a -1. Então, agora nós já temos a cara da função densidade de probabilidade, porque para qualquer outro Z que não satisfaça essa condição do Z positivo e W positivo, essa minha função aqui, ela seria nula. Então, resolvendo abrindo um pouquinho essa conta aqui, você vê que eu consigo ela de forma mais simplificada, né? Eu só coloquei o Z sobre 1 mais W em evidência aqui, ficou W mais 1 sobre W mais 1, isso vezes Z, isso cancela com isso, então essa expressão aqui ficou E a menos Z, que multiplica Z 1 sobre 1 mais W ao quadrado, que foi exatamente o que nós encontramos na aula passada. Exatamente, tá? Então, você vê que, e aí é encontrar a densidade diretamente. Agora, olha só, o que eu fiz aqui? Eu estou querendo mostrar para vocês aquela propriedade do jacobiano. Então, eu peguei a minha H, o que era a minha H? A minha Z, a minha H1 era Z sobre 1 mais W. Eu derivei com respeito a Z e com respeito a W. E eu derivei a minha H2, que era WZ sobre 1 mais W, derivei ela com respeito a Z e derivei ela com respeito a W. Se vocês pegarem isso aqui, derivar isso com respeito a Z, dá 1 sobre 1 mais W. Se vocês derivarem isso aqui com respeito a W, isso vai ser menos Z sobre 1 mais W elevado ao quadrado. Tá? Deriva essa expressão aqui com respeito a Z, isso vai ser W sobre 1 mais W,
derivando isso aqui com respeito a W, isso vai ser Z que multiplica, abre parênteses, 1 mais W, fecha parênteses, menos W que multiplica Z sobre 1 mais Z ao quadrado. Fazendo um determinante dessa matriz das derivadas parciais, a gente consegue que esse determinante aqui é Z sobre 1 mais W ao quadrado. E se você olhar aqui, olha só, isso é igualzinho ao inverso do jacobiano de G1 e G2 avaliado em H1 e H2. Olha só, se você pegar e inverter isso aqui, que é o jacobiano de G1 e G2 avaliado em H1 de ZW e H2 de ZW, você consegue exatamente o determinante calculado diretamente na H1 e na H2, tá? Então, vocês poderiam usar a mesma coisa, só que aí, a mesma fórmula, só que aí o cuidado que vocês vão ter que tomar é quando vocês estiverem aqui, se você colocasse, deixa eu pegar a fórmula genérica aqui para mostrar para vocês, eu poderia vir aqui e substituir isso por aqui. Por quê? Por o jacobiano de H1 e H2 avaliado no Y1 e Y2 e tirar esse menos 1 aqui, que daria a mesma coisa, tá? Então, esses cuidados que você tem que fazer. Qualquer um dos dois leva ao lugar correto, tá certo? Qualquer dos dois. Então, a minha sugestão é você usa o que transformar a sua vida algébrica numa coisa mais fácil, tá? Então, é bom a gente ter essas alternativas para a gente saber como fazer as coisas. Vamos pegar um outro exemplo. Esse exemplo aqui também está envolvendo a distribuição x e y independentes, identicamente distribuídos como exponencial 1, que tem essa densidade conjunta que é a mesma do exercício anterior, só que agora o meu interesse está em duas funções diferentes. A primeira delas é Z, que é a soma de x mais y, e a segunda é a soma de x menos y. É a subtração é a função x menos y. Então, o meu Z é x mais y e o meu W é x menos y. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar quem é o meu H1 e meu H2. Então, aqui, eu vim aqui, o meu G1 vai ser x mais y, o meu G2 vai ser um x menos y, eu chamei de Z o G1 e de W o G2, e resolver esse sistema de equação para encontrar x e y em função de Z e W. Resolvendo esse sistema de equação, eu encontrei que o meu x era Z mais W sobre 2 e o meu y era Z menos W sobre 2. Esse meu x aqui eu chamei de H1 de Z e W e meu y aqui eu chamei de H2 de Z e W, tá certo? Então, agora, gente, eu vou usar eu poderia fazer tanto aqui quanto aqui. Aqui eu vou dar um exemplo em que eu estou usando já o jacobiano da transformada, tá? Então, usando o jacobiano do H1 e do H2 com respeito a Z e W, isso vai ser a derivada de H1 com respeito a Z, a derivada de H1 com respeito a W na primeira linha. Na segunda linha eu tenho a derivada de H2 com respeito a Z na primeira linha, na primeira coluna, e a de H2 com respeito a W na segunda coluna. Então, derivando o H1 com respeito a Z, isso dá meio. Derivando o H1 com respeito a W, isso também dá meio. A mesma coisa com Y, derivando com respeito a Z dá meio, derivando Y com respeito a W dá menos meio. O determinante disso aqui é menos meio, que ele é diferente de zero para qualquer ponto X, ponto Z e W de números reais. Então, agora, o que vai acontecer? A minha função de distribuição de Z e W, olha aqui nessa última linha, ela vai ser a f de xy nos valores no H1 e no H2, vezes o determinante do jacobiano de H1 e H2 ZW. Você vê que eu coloquei ele diretamente. Então, como eu estou colocando o determinante aqui do H1 e do H2, eu não preciso inverter, porque ele já está na forma direta para usar aqui na transformação, tá? Então, o que acontece? Eu preciso agora simplesmente encontrar qual é a região do domínio
eu já sei que a acumulada de Z e W é dada por essa expressão aqui. Esse determinante aqui não me impõe nenhuma condição sobre Z e W, porque ele é um valor, é um número, né? Então, esse determinante aqui, o módulo desse determinante eu sei que é meio, então a condição sobre o Z e W vai ser unicamente definida pela condição onde essa F aqui, ela tem massa não nula, tá? E essa massa aqui, essa função de x e y tem massa não nula, sempre que eu estiver avaliando ela para x positivo e y é positivo. Então, essa função aqui vai ser nula sempre que o z mais w sobre 2 for positivo e o z mais w, menos w sobre 2 for positivo. Quando é que isso vai acontecer? Bom, o z mais w ser maior que zero e o z menos w sobre 2 ser maior que zero, essas duas condições aqui, essa condição aqui implica que o meu z tem que ser maior do que menos w, essa condição aqui implica que o meu z tem que ser maior do que w. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter o meu z, vai ter que... essa condição aqui impõe para a gente que o meu w ele tem que ser alguma coisa entre menos z e mais z. Então, o fato disso aqui ser positivo e isso aqui ser positivo impõe para mim que o meu w tem que ser um número entre menos z e mais z. Só que essa condição não me impôs nenhuma restrição sobre o z, então eu tenho que ir além e ver o que acontece com as características do meu z. Então, eu já sei que o meu x mais y, né, ele é uma variável aleatória, que ela no máximo vai poder assumir o valor, o meu x mais y aqui, onde que eu vou ter valores positivos para ele, para f de z, né? Onde que a f de z, w, para que valor de z, a f conjunta de z e w poderiam dar massa positiva? Quando eu tenho o x positivo e o y positivo. E quando o x é positivo e o y é positivo, como o meu z é x mais y, eu vou ter massa positiva para a conjunta de z e w quando eu tiver ponto x, y que leva a z positivo, tá certo? Então, a minha restrição sobre o z nasce da característica que eu tenho para a minha variável aleatória z aqui. Então, como a minha conjunta de x e y só tem massa não nula para valores de x e y positivo, então eu vou estar trabalhando com valores de z positivo. É essa a condição que aparece. Então, eu já tenho a minha região do domínio da conjunta de z e w, onde eu tenho massa não nula. Qual é essa região? Ela tem massa não nula para quando o z é positivo e o w está entre menos z e z. Então, para z maior que zero e w nessa região aqui, a minha densidade conjunta de z e w vai ser o quê? Vai ser o módulo do jacobiano, que é meio, vezes a densidade conjunta de x e y nesse ponto. Só que a densidade conjunta de x e y é elevado a menos x menos y. Então, eu estou aqui colocando a exponencial de menos o meu valor de x é z mais w sobre 2, né? Como eu botei o menos em evidência aqui, eu estou somando, mais o y, que é z menos w sobre 2, e isso sempre que z positivo e w entre menos z e z. Fazendo essa conta aqui, a gente chega à expressão que a distribuição conjunta de z e w, ela é 1 sobre 2 E a menos z, sempre que o z for positivo e o w estiver entre menos e e zero, menos e e z, e vai ser zero caso contrário. Tá? Então, a letra B do exercício, ela diz para mim o seguinte: encontre as marginais de z e w. A marginal de z, nós até já sabemos, porque ela não vai ser diferente da que nós encontramos no primeiro exercício que nós fizemos. Mas nós vamos retomar o cálculo aqui para ver o que acontece com ela. Olha só o que acontece. Aqui eu desenhei a região do domínio da distribuição
conjunta de Z e W, onde eu tenho massa não nula, tá? Então, o meu W, eu coloquei a reta Z igual a W, e coloquei a reta Z igual a menos W. O meu W tem que estar entre essas duas retas, entre menos Z e mais Z. Então, teria que estar nessa região aqui ou nessa região aqui. Só que o meu Z tem que ser positivo. Então, a minha única região entre a conjunta de Z e W tem massa não nula é nessa região que eu achurei aqui de azul, tá certo? Que o Z é positivo e satisfaz essa segunda a restrição que a gente tem sobre o W. Então, encontrando a marginal de Z, o meu Z para todo Z menor que zero, né, eu vou estar integrando uma função que é zero. Então, ela vai ser zero. Então, eu vou apresentar o cálculo quando Z é maior que zero. Quando Z é maior que zero, qual vai ser a minha região de integração? Eu vou ter o meu W, ele vai estar variando dessa reta até essa reta. Então, na hora que eu fizer tomar Z positivo, para encontrar a densidade de Z, eu vou estar integrando de menos Z até Z, ou seja, dessa reta aqui até essa reta, tá? E aí, fazendo isso, eu vou ter que essa integral aqui, ela deu Z, avaliada nos pontos menos Z e Z, ela deu Z é a menos Z, tá? Se o Z é menor que zero, a minha função vai ser zero, porque eu vou estar integrando nessa região aqui. E nessa região aqui, a minha densidade para Z da conjunta de Z e W é zero, então a densidade de Z vai ser zero. Então, você vê que nós chegamos na mesma distribuição de antes e não podia ser diferente, porque a gente está falando de soma de duas gamas. Lá em cima, a gente partiu de uma conjunta entre x mais y e y sobre x, e aqui nós estamos partindo de uma conjunta de x mais y e x menos y, mas a variável de interesse aqui é a soma, então ela tem que ser igual, tá? Agora, o nosso desafio é encontrar a densidade de W. Então, gente, olha a densidade de W como ela é calculada. O meu W se o W for positivo, a minha região de variação é dessa reta até infinito. Se meu W for positivo, a minha variação do Z, ela vai dessa reta até infinito. Então, você vê que a região do domínio, a minha Z, a minha distribuição marginal de W, ela vai ter comportamento diferente dependendo de que região do domínio eu estou. Então, por exemplo, se o W for positivo, eu vou estar integrando a conjunta, né, a minha conjunta de Z e W, em que região? Para o meu Z variando dessa reta, que é menos W, até infinito. Oh, desculpa, eu estou tomando o W positivo. Desculpa. Se o W é positivo, eu estou tomando dessa reta até infinito, ou seja, da reta W até infinito. Gente, olha, o Z aqui está Z igual a W. Eu não posso colocar uma região de integração aqui dependente de Z. Dependente de Z. Por que não? Porque a minha integral aqui é em função do Z. E o meu Z, a variação dele depende, ela é função do W. Então, eu estou integrando de W até Z até infinito, a densidade conjunta de Z e W, que é a menos Z sobre 2, dz. Isso quando o W for positivo. Agora, quando o W for negativo, a região de variação do Z ela muda. Qual é a região de variação do Z? Ela parte dessa reta até infinito. Então, ela vai de menos W até infinito. Foi isso que eu escrevi aqui, tá? Então, o que acontece? Perdão. Resolvendo essa integral aqui, você tem que, quando o W é positivo, a função densidade marginal de W é a menos W sobre 2, e quando o W é negativo, eu estou tomando a W sobre 2, tá? Bom, esse resultado ali que a gente encontrou, a gente pode escrever isso numa função geral, ou seja, se eu tiver x e y como funções de variáveis aleatórias, são variáveis aleatórias contínuas com função da densidade de probabilidade conjunta f de x1 e x2, e se meu interesse é encontrar a distribuição conjunta, a densidade conjunta de y1 e y2, onde o y1 é x1 mais x2 e y2 é x1 mais x2, então a distribuição conjunta de
y1 e y2, ela é obtida da seguinte maneira. O determinante vai ser sempre menos meio, né? Vai ser sempre o determinante dessa G2 e dessa G1 vai ser sempre menos meio, menos 1, e aí a gente vai elevar a menos 2 e nós vamos elevar a menos 1, vezes a f de xy avaliada nesses pontos que está aqui. Então, o que acontece? Sempre que eu estiver calculando a conjunta de uma soma com uma subtração, não importa qual é o tipo de densidade que eu tenha para x conjunta, para x e x1 e x2, a densidade conjunta de y e y2 vai ser meio a f de x1, x2 avaliada no ponto y1 mais y2 sobre 2, y1 menos y2 sobre 2, para todo ponto xy, está o quê? O y é um x1 mais x2 e o y2 é um x1 menos x2 para algum x1 e x2 pertencente a R2, tá? Então, aqui eu deixei como exercício vocês usarem esse resultado aqui para encontrar a densidade conjunta de x mais y e x menos y, quando x e y são variáveis aleatórias independentes, com uma distribuição normal 0, 1, tá? E depois vocês vão encontrar as distribuições marginais de z e de w. Vamos ver um exemplo que agora é um pouquinho mais complexo, tá? Porque ele envolve um estudo de domínio um pouco mais complexo, porque eu estou trabalhando com a uniforme. Então, eu estou aqui num contexto em que eu tenho uma distribuição para x e y, né, que elas são variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, com uma uniforme no intervalo 0, 1, e isso significa que a distribuição conjunta de x e y ela é 1 se o x estiver entre 0 e 1 e o y estiver entre 0 e 1, e vai ser 0 caso contrário. E o nosso objetivo aqui é encontrar a distribuição conjunta de u, que é igual a x mais y, e de v, que é igual a x sobre y. Tá? Então, nós vamos usar o método do jacobiano para encontrar a distribuição conjunta de u e v definidos dessa forma. Então, aqui, gente, o meu G1 ele vai ser x mais y, e eu vou chamar isso de u. O meu G2 vai ser x sobre y, que eu vou chamar de v. E aí, resolvendo esse sistema de equação aqui, eu encontro a minha H1 e a minha H2. A minha H1 vai ser uv sobre v mais 1, que eu vou chamar isso de x, que vai ser o meu x. E meu y vai ser u sobre v mais 1. E assim como no exercício anterior, ao invés de usar o jacobiano de G1 e G2 e avaliar em H1 e H2, eu já estou fazendo direto o jacobiano da transformação, tá? Fica uma conta mais feia para o jacobiano, mas depois eu não tenho que ficar fazendo a substituição disso aqui no jacobiano de G1 e G2. Então, eu optei por fazer assim, porque não era tão complexo a conta dessas derivadas aqui. Então, derivando H1 com respeito a U, eu tenho que isso aqui vai ser V sobre V mais 1. Derivando H1 com respeito a U, eu tenho que isso aqui, com respeito a V, eu tenho que isso aqui vai ser U, que multiplica V menos 1, menos V, U sobre V mais 1 ao quadrado. Na segunda linha, eu derivei isso aqui com respeito a U, que deu 1 sobre V, e derivei U sobre V mais 1 com respeito a V, que deu menos U sobre V mais 1 ao quadrado. O determinante disso aqui vai ser U sobre V mais 1 ao quadrado. Isso vai ser diferente de zero se o U é positivo, se o U é diferente de zero e se o V for diferente de menos 1. Né? Então, aí você vai ter essa condição que o U tem que ser diferente de zero e o V tem que ser diferente de menos 1. Bom, agora, eu vou começar aqui estudando meu domínio. Lembra que eu tenho que avaliar a f de xy, para eu encontrar a conjunta de u e z, eu tenho que avaliar a f de xy nesse ponto H1 de uv e H2 de uv, multiplicar ela por esse determinante.
né? Então, eu já sei, esse determinante está me impondo a condição que o U tem que ser diferente de 0 e o V tem que ser diferente de -1. E agora, eu tenho que avaliar essa função aqui, nesse ponto e nesse ponto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar em que regiões essa minha f de xy avaliado nesse ponto e nesse ponto, elas são diferentes de 0. Então, ela é diferente de 0. Então, para que essa f seja diferente de 0, eu tenho que, o meu x, onde eu estou avaliando ela, tem que estar entre 0 e 1, e o meu y tem que estar entre 0 e 1. O que isso impõe? Bom, isso vai impor algumas coisas. Por exemplo, como o meu u é x mais y, para essa f de xy ser diferente de 0, o que eu tenho? O meu u vai ter que ser positivo, já é uma restrição que vai ter, tá? E além disso, ele vai ter que estar, se o meu x é 1 e meu y é 1, esse u teria que daria no máximo 2. Então, o que acontece? O fato do x estar entre 0 e 1 e o y estar entre 0 e 1, impõe a restrição que o meu u tem que estar entre 0 e 2. Além disso, o meu v, que é x sobre y, como o meu x tem que estar entre 0 e 1 e o meu y tem que estar entre 0 e 1, o que vai acontecer? Isso aqui vai me impor uma restrição de que o meu v também tem que ser necessariamente positivo. Bom, mas agora vamos ver o que essa restrição dessa função ser diferente de 0 impõe adicionalmente. Bom, se para ela ser diferente de 0, eu tenho que ter, quando eu avalio ela neste ponto e nesse ponto, eu tenho que ter simultaneamente que o V sobre V mais 1 tem que estar entre 0 e 1, e tenho que ter que o U sobre V mais 1 tem que estar entre 0 e 1. Foram essas condições que eu coloquei aqui, tá? Então, gente, resolvendo essa condição que está aqui, essa condição aqui impõe para mim que eu já sei que o meu V tem que ser positivo, tem que ser que o V está positivo, para que eu satisfaça que o f de xy tem que ser diferente de 0. Então, isso já vai estar englobando a condição necessária para esse determinante ser diferente de 0. Então, o meu u tem que estar entre 0 e 2 e o meu v tem que ser positivo. Então, nessa condição, o determinante já é diferente de 0. Mas, adicionalmente a essas duas condições, eu vou ter o seguinte, que como o meu U e o meu V aqui eles são positivos, eu posso mexer com essas duas coisas aqui, tanto isso, o V vai ser positivo, quanto o V mais 1 vai ser positivo. Então, eu posso fazer operações algébricas nessa razão aqui, sem alterar esse sinal aqui. Então, o que eu fiz foi, eu passei o V, multipliquei tudo por V mais 1 e dividi tudo por V. Então, não alterou a desigualdade e isso impõe que o meu U tem que estar entre 0 e V mais 1 sobre V. Tá? Essa condição do U sobre V mais 1 está entre 1 e 0, como o V é positivo, o V mais 1 vai ser positivo, então isso também vai impor para mim que o meu U tem que estar entre 0 e V mais 1. Então, olha as condições que essas restrições nos impõem. O meu V tem que ser positivo, o meu U tem que estar entre 0 e 2, e adicionalmente o U tem que estar entre 0 e essa expressão, V mais 1 sobre V, e o meu U também tem que estar entre 0 e V mais 1. Então, eu tenho que valer essa condição aqui, tem que valer essa condição aqui, esta e essa, para eu ter a minha função densidade de probabilidade de U e W, né, diferente de 0. Então, eu estou desenhando aqui a região do R2, onde a minha função conjunta de U e V tem massa anelo, 0. Então, o meu U tem que estar entre 0 e 2, ele tem que estar entre 0 e essa função V mais 1 sobre V, então ele tem que estar abaixo dessa função, ele tem que estar, esse meu U, ele tem que ser acima de V mais 1, então ele tem que estar nessa região. Então, quando a gente olha
para essa condição, essa condição, essa condição e essa condição, e se impõe para a gente que a nossa região em que eu tenho massa não nula para a minha função de U e V é essa região C que eu achurei aqui, tá? Nesse conjunto C. Então, essa minha densidade de U e V, ela vai ser assim, olha só, ela vai ser essa densidade, ela vai ser 1 sempre, porque se eu tomar pontos de V e U nessa região que eu coloquei, isso aqui está entre 0 e 1, isso está entre 0 e 1, então essa função aqui é 1, vezes o determinante disso aqui, nessa região aqui, esse determinante aqui, ele é positivo, então a minha função conjunta de f de u e v, ela é u sobre v mais 1 ao quadrado, sempre que. Agora, vocês veem aqui que eu tenho duas regiões nesse domínio. Nessa região aqui, eu tenho o v entre 0 e 1, e quando o v está entre 0 e 1, o meu y varia de 0 até essa curva que está aqui, né, que é 0 v mais 1 sobre v, tá? E quando o meu v, desculpa, eu olhei errado aqui, estou falando uma coisa errada. Quando o meu v varia de 0 até 1, eu estava olhando no domínio do x, vocês me dizem do u, e agora que eu vi que o v está no numerador, então quando o meu v está de 0 a 1, e o 1 é a interseção dessa curva, surgiu da interseção dessa curva com essa curva, quando eu igualei e resolvi, eu tenho que, nesse ponto aqui, o meu v é igual a 1. Então, quando o v está de 0 a 1, o meu u está variando do valor 0 até essa reta que está aqui, que é a reta v igual a 1. E quando o meu v varia de 1 até infinito, o meu u vai variar do 0 até essa curva que está aqui, que é a reta v mais 1 sobre v. Então, eu escrevi o domínio aqui, colocando algumas condições sobre v, e aí, para cada região do v, eu tenho uma variação diferente para o u. E ela vai ser 0, caso contrário, tá? Mas eu poderia ter deixado esse domínio da forma como eu escrevi aqui para vocês nessa expressão que está aqui, que o v tem que ser maior que 0, e nesse caso o u teria que estar entre 0 e 2, e está entre essas duas condições aqui. Tanto faz, eu só mostrei duas maneiras de escrever essa mesma região C que está aqui. Ou eu escrevo ela dessa forma que está aqui, ou escrevo ela dessa forma que está aqui. De qualquer forma, a função conjunta de u e v, ela assume essa expressão que está aqui. Ela vai ser não nula nessa região C, que eu expressei aqui dessa maneira, e vai ser 0 caso contrário. Tá? Também deixei aí para vocês como exercício essa seguinte tarefa. Se u e v, e o x e o y são uniformes, 0, 1, independentes, né? Eu quero que vocês usem o método do jacobiano para encontrar a distribuição de z igual a x sobre y. Essa distribuição de z sobre y, como eu quero que vocês usem o método jacobiano, a minha dica é que vocês definam uma variável w auxiliar que é igual a o y, e encontre a conjunta de z e w, e depois você encontre a marginal de z. Tá? Essa é a dica, e é essa técnica que eu vou usar na nossa próxima aula, que é onde eu vou derivar duas distribuições importantíssimas para a gente, que é a distribuição T e a distribuição F. A gente se vê daqui a pouco.